Bom dia, graça e paz. Eu quero hoje compartilhar com você a minha devocional. E a minha devocional, ela está em João 4, e eu vou ler aqui do 6 em diante. E diz assim: Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Que palavra maravilhosa! Que palavra de esperança! Que palavra de amor! Que palavra gloriosa! Que nos mostra e nos transporta para bem pertinho do amor de Jesus. Eu aprendi, aqui e tem ardido no meu coração a importância da água, e a importância do amor de Deus. Eu vejo aqui que o Senhor Jesus, ele nos ensina a importância do compartilhamento, às vezes de ficar sozinho com Ele. E Ele sabe a hora que nós vamos chegar, E eu acho tão interessante que quando Ele sentou ali para descansar, Ele sabia que ia chegar uma mulher e que essa mulher não era bem-vinda, E Ele nos ensina aqui nessa palavra o quanto que é importante nós aprender que Ele é diferente. Quem tem Jesus tem que ser diferente. E eu vejo ali que naquele momento que os seus discípulos saem, aquela mulher se aproxima e ele pede a ela, E também vejo a importância de nós darmos ouvido a quem nos pede, Porque às vezes simplesmente viramos costa, Sem nem sequer respondemos, mas aquela mulher não. Aquela mulher, ela ainda indagou Jesus, e Jesus ali, com muita humildade, serenidade, Ele faz aquela mulher refletir. Ele faz aquela mulher entender
qual a verdadeira água que não deve faltar na nossa vida. E às vezes, de repente, ela pensava que ela entendia de água, né? E a primeira coisa que eu vejo aqui também é o valor de cada vida, seja de Samaria, seja da Judéia, seja dos Estados Unidos, seja do Brasil, seja da China, ele sempre vai estar ali. E ele não importa a sua origem, ele sempre vai querer lhe dar a água da vida. E o importante é que nós venhamos nessa manhã entender que Jesus, ele nos valoriza. E ele está sempre ali. E quando ele fala para essa mulher, né, que ele fala, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, que é a água que o mundo, que é a água que ele mesmo criou, né, que ele colocou aí que para ter acesso. Mas aquele que beber a água que jorra, né, dele, que é a água da vida, vai jorrar. E quando ele fala assim, ó, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que é soltar? Então que nessa manhã nós venhamos fazer com que essa água, ela jorre na vida de outras pessoas. Que ela venha, em nome de Jesus, através da minha e da sua vida, que ela seja uma água que venha apagar tristezas, mágoas, guerras, que muitas das vezes nós se deparamos com situações que nós podemos colocar fogo ou apagar o fogo. Somente quem tem Cristo Jesus pode apagar com a água da vida. Somente quem está em Cristo Jesus pode trazer vida a outras pessoas. Que nessa manhã nós venhamos ser o amor, porque Jesus, ele é amor. Que aonde nós passarmos, nós venhamos ser a água. E eu aprendo que o ser humano, ele pode viver sem comida, mas ele não pode viver sem a água. E o nosso corpo, ele é mantido pela água. E por quê? Porque a água da vida, que nos dá a vida. Mas a água mais importante, ela precisa estar todos os dias na nossa vida. E que nós não venhamos fazer acepção de pessoas. E que nós não venhamos ser aquele que despreza. E quando nós estivermos, parecer que estamos sozinhos, que nós venhamos refletir nessa palavra. Às vezes o Senhor tem que retirar, ou tem que deixar alguém se retirar, para Ele lhe oferecer a água da vida. Para Ele fazer você e eu refletir que não importa a situação, não importa o tamanho da sua dor, o tamanho do seu problema. Ele tem solução.
E às vezes Ele permite que nós possamos ver que existe um poço e que tem um fundo que é tão fundo, e Ele permite que você espere as pessoas sair para você chegar até ali, porque você não é bem-vindo, você não é bem visto, e às vezes a sua vergonha Ele faz ir depois, mas Ele sempre vai estar lá para dizer para você que Ele pode te dar dupla honra diante da sua vergonha e transformar a sua vergonha numa história de vitória. Fique com essa palavra. Tenha sede de beber essa água. Peça para Ele todos os dias, porque Ele vai te dar. E quando Ele te der dessa água, deixa ela jorrar, deixa ela soltar dentro de você. Leve adiante. Ele fala que Ele é o exemplo. Siga esse exemplo maravilhoso de não olhar como o homem olha. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos nessa hora e, com poucas palavras, repita comigo: amigo, querido conselheiro Espírito Santo, apresento a minha causa nessa hora em nome de Jesus para o Deus Pai Todo-Poderoso. Enviou o seu Filho Jesus para que hoje eu pudesse beber a água da vida, e não deixa que essa água venha faltar dentro de mim. E que eu, em nome de Jesus, venha fazer com que essa água jorre e solte onde eu passar, e que vidas venham matar e saciar a sua sede, em nome de Jesus. Amém e amém.